né? Eu até quero indicar a todos aqui assistir o filme aí, o dia Depois de Amanhã, da Netflix, que fala do possível acontecimento de um apagão cibernético nos Estados Unidos, né? E veja que é uma mensagem, sabe de quem? O filme O Mundo Depois de Nós. Depois de Nós, né? O Mundo Depois de Nós. Nossa, que filme, velho. Quem é o produtor do filme? Quem tá lá como diretor coadjuvante? Barack Obama e Michelle Obama. É mesmo? Esse filme da Netflix? Eles estão como diretores do filme. Isso, que os Teslas... Fica descontrolados e tal. E o que me chocou é que quando o Biden começou aquela pressão pro Biden existir, o primeiro nome que surgiu foi a Michelle Obama. Foi. Sim. Não foi a Kamala. E a Michelle não quis. Ela abriu mão. E ela teria muito mais força que a Kamala Harris. Sim. Então, veja bem, por ela não aceitar, eu falei isso em live, é muito provável que o filme se torne uma realidade. Por quê? Porque no filme, um diretor lá do sistema bancário, ele libera todo o dinheiro para um político e todos os poderosos saem da América. E a América fica desconectada e entra numa guerra civil. Então, assim, e também tem outro filme que foi lançado, a Guerra Civil nos Estados Unidos, até tem um artista brasileiro. Então, por que Barack Obama aparece? Tá lá, quando você começa a assistir o filme, vai aparecer o Barack Obama. Porque ele deixou uma mensagem ao mundo. Aquilo é uma mensagem preditiva. Qual tipo de mensagem? Que os Estados Unidos vai colapsar, vai ter um apagão cibernético nos Estados Unidos. E um apagão de internet na América é pior do que uma guerra nuclear. E no filme, não sei se você lembra, você assistiu? Eles jogaram um monte de papel vindo do espaço, com mensagem, não dava para entender se era coreana, da Coreia do Norte ou da China. Que eles começam a achar que é uma guerra... Isso, que era a China que gerou aquele apagão. Então começou a se jogar e a Coreia do Norte está lançando um monte de balão com lixo na Coreia do Sul, semelhante ao filme. Então existe uma mensagem sendo propagada. Então, eles anunciam através de toda a indústria, né? Que mas por que eles anunciam? Esse anunciar seria uma espécie de entretenimento para eles? Sim, para anunciar o que vai acontecer. Ou para a pessoa, o que acontece quando eles anunciam tão claramente? Como é que o cérebro da pessoa trabalha? Teoria. Isso nunca vai acontecer. Então, o cérebro ele trabalha dentro de uma programação. Ele acredita, não, isso é coisa de filme. Que nem a questão, não é coisa de filme? Envolvendo artistas, você vê, a Beyoncé perdeu 4 milhões de seguidores. Imagina. 4 milhões de seguidores. E disso tudo aí, o mundo praticamente está lamentando pelo Justin Bieber, né? Sim. Uma vítima, né? Foi. E tem os vídeos. Sim. E a questão é que tem fatos, né? Da exploração, da pressão. Só que se você for trazer, por exemplo, no Brasil, os rappers brasileiros, os caras do funk brasileiro, eles também vendem a alma. Você vê as histórias deles, as humilhações que passaram, as negações, os não. Sim. Né? E ali permaneceram, ficar mendigando uma oportunidade. Então isso existe em toda essa indústria, né? Porque quem comanda, e ainda mais música, né? Eu não sei se vocês são músicos. Não. Por exemplo, a gente tem músicos em igreja, você sabe que é uma das áreas muito atacada em qualquer... Porque música envolve o céu, né? E o que o diabo ele quer é a adoração para ele, e através da música, né? A gente tem aí a capa da Vogue com a Beyoncé montada num cavalo vermelho. Você também tem a capa da Vogue daquela Rihanna? loira, da Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga propagando o transhumanismo, né? Ela com a metade do corpo, com um robô e outra parte... Aí você tem... Os shows da Madonna são um ritual. Ritual e orgias sexuais. Então, assim... É demais isso. Então, assim, quando você olha para tudo isso, é como um culto à carne. E o culto à carne é o culto aos demônios, né? O diabo se alimenta da carne humana. Tem um clipe também da Anitta, né? Saindo como a senhora do deserto. E aí entra ela em live, né? E participou. Alguns dizem que não é a festa de branco que ela participou, mas ela participou de festa com o Didi. E a Anitta explodiu e sem
na minha opinião, sem poder e de expressão nenhum na música. Ela explodiu porque ela entrou e ela é macumbeira declarada, né? E ela teve essa explosão a nível mundial, né? Sim. A Anitta se tornou um nome... E os shows dela, ela envolve o olho de Horus, ela envolve pirâmide, envolve orgia, envolve... Então ela entrou para esse mundo aí. Entrou. E por isso que foi chamada. Então, existem os cabeças, né? Que atraem e prendem as pessoas nesse mundo que é tenebroso, né? Então, e aí... Pode continuar. Aí você vê, por exemplo, hoje, entra essa questão, que é um assunto polêmico. Crente pode ouvir música secular? E aí? Então, Mas diante de tudo, por exemplo, existe um posicionamento de que música é música e tal, depende do que você ouve, legal. Mas ouvindo isso aí, sabendo um pouco do que acontece por trás dessa indústria, cara, o posicionamento de um cristão é de que não deveria se ouvir isso aí. entendendo que música faz parte de um culto, seja a Deus ou seja ao diabo, então não tem meio termo, né? Não tem, música é vibração pura, né? Aí entra essa questão, hoje se fala muito de energia, mas, por exemplo, nosso corpo é 80% água. E a água, ela se você colocar partícula de água que começa a tocar, ela começa a se movimentar, ela cria forma de andar música. Então, a música influencia na nossa personalidade, influencia no nosso comportamento. Então, vejo que é mais espiritual do que muita gente imagina. Então, um jovem hoje que ouve funk, a vida dele é depravada. Porque aquilo está mudando o comportamento dele. Se você ouve, por exemplo, a Rainha da Sofrência, que foi a Marília Mendonça. Morreu. Cheio de mensagem preditiva. Ela estava com aquela roupa branca e preta lá, que foi o Cristiano Araújo morreu com a mesma... uma mensagem, né? Ela morreu numa cachoeira, né? Por mais que ela se declarava cristã, mas a cachoeira é o lugar que se oferece o quê? Oferendas aos demônios. Mas a música dela era para fazer a pessoa ficar depressiva. Tinha uma mensagem. Tinha uma Pessoas mensagem que de usam sofrimento. rap, racionais, essas paradas aí. Você pode ver o mundo que a pessoa é envolvida, pô. Ela divide a sociedade e leva, né? E tem muita gente que, influenciada por música, faz... Aí você vai numa rave, por exemplo, música eletrônica, tá todo mundo agitado ali, pirado, a pessoa sai de si. Aí vem a droga, a pessoa perde a consciência. E a música, a música e a droga, ela influencia Então veja que toda essa indústria, existe o ocultismo e o satanismo por trás. Então, dentro da sua percepção, um cristão, servo de Deus, não deveria ouvir música secular? Música mundana? Não deveria. Nem tipo. Nem dependendo da letra, se a letra é inocente, fala de amor para um casal, não. Todas fazem parte dessa indústria, tem que sair de lá, né? Música ela te influencia direto ou indiretamente, né? Para essa geração, é a coisa mais natural um cristão ouvir música, mas particularmente, a Bíblia diz, eu fico no que Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar por nada, né? Então, muitas das vezes é uma porta que se abre, que pode te levar a muitas coisas, né? Só que existe aquela questão do crente, né? Não te cortando. Não, fica à vontade, só pode me cortar aqui. Eu não posso crente, cortar. O cristão como eu, por exemplo, né? Eu já tive em casa de pessoas que bebem vinho, né? E aí é a coisa mais natural o pessoal dizer, eu não bebo vinho. Por quê? Porque eu vim da cocaína, eu vim da droga. Então é gatilho, né? Não existe beber um gole. Mas eu fui liberto e tal. Não. E se eu tiver num momento ruim, com a minha autoestima baixa, e eu tomo um copo e tomo 2, tomo uma garrafa. E é isso, porque na vida que nós vivíamos, não existia beber um copo. Não existia cheirar uma bucha de cocaína. Então, assim, é um gatilho que vai te conduzir a muitas outras coisas. Então o que é melhor? É lícito? Muitas vezes é lícito. Mas não me convém porque eu sei que eu posso se tornar um escravo de novo. Aonde está o poder da liberdade? O poder da liberdade não está no que você poder fazer o que você quer. O poder da liberdade está no poder de escolha. Eu escolho ser livre. Eu não quero mais ser escravo. Então, e uma música, né, por mais que ela seja linda, tem uma melodia e uma letra linda, ela pode me levar a outra música, e pode me levar a outros costumes, e pode me levar a pensamentos que vão me levar para longe de Deus.
Então, a minha mente, a Bíblia diz, né, que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós temos a mente de Cristo. Eu sempre me pergunto, se Cristo estivesse aqui, ele ouviria? Né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Que entra no secularismo. A questão da igreja, ela abrir essas portas para o naturalismo, coisa natural, é horrendo. Por exemplo, você vê a Deolane, ela não foi presa mas ela fez um culto quando chegou em casa e todo mundo fala, você envolver gospel nisso, né? E você vê que a pastora dela, que é aquela lá do Recife lá, A Renálida, tá processando aquele o Ítalo, porque ele pediu tempo. Ela foi cobrar 150, ela cobrou R$150 do Ítalo, o Ítalo ficou escandalizado. E só um detalhe, ele né? deu uma BMW, ele deu uma BM, né? Deu a igreja, ele ficou horrorizado, falou, tá me cobrando R$150. E só um detalhe, né? E aí você vê o mundo gospel. As celebridades, né? Elas têm os seus profetas de estimação. E colocam isso como gospel. E não é gospel. Isso é podridão, isso é mentira, isso envolve muita coisa.